Tudo o que do Senhor, Pai, podemos aprender está em Sua palavra. Por isso oramos, revela-se a cada um de nós, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Fala conosco. Não permita-nos, Pai, ficarmos distraídos por quem quer que seja que andar ou falar no nosso meio, mas que todos juntos tenhamos o temor e a reverência para com a Tua palavra. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os que creem digam amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Com a graça de Deus, nós vamos hoje chegando à terceira parte do nosso estudo sobre os atributos comunicáveis de Deus. Glória a Deus. Nós viemos aí estudando sobre 9 atributos comunicáveis de Deus. Estudamos os primeiros, que são os atributos incomunicáveis, e agora nós estamos aí estudando já há 3 domingos, Deus assim está nos permitindo, e glória a Deus por isso, sobre os atributos comunicáveis de Deus. Aquilo que Deus me ensina e te ensina a sermos, porque Ele também é. Glória a Deus, igreja, porque Deus também é. Ele nos ensina a fazermos, em nome do Senhor Jesus. Então, o texto base da nossa leitura para concluirmos a terceira parte dos atributos comunicáveis de Deus é o Salmo 139. E eu quero ler com vocês o Salmo 139 até o versículo 15. Eu quero ler com vocês. Salmo 139 até o versículo 15. Vamos ler. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteira, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, pela minha frente, e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, e tão elevado, e eu não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia eu fugir da Tua presença? Se eu subo aos céus, lá está. Se eu faço minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a Tua mão direita me guiará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobriram, o que a luz se tornará noite ao meu redor. Verei, versículo 12, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o quê? Como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado e entretecido com nas profundezas da terra. Glória a Deus. Então, o texto aqui é o Salmo davídico, Davi falando do que é a presença de Deus para ele. E Davi declara que não tem como fugir de Deus. Não tem como o que, igreja? Fugirmos de Deus. Não há lugar então que a presença de Deus não esteja. Não há lugar então que a presença de Deus não nos alcance. E Davi fala que tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Ele fala no versículo 14 assim: eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. E no versículo 14 ainda ele diz: Tuas obras são o que, igreja?
maravilhosas, ele diz. Esse é o nosso Deus, igreja. Esse é o nosso Deus. E felizes são aqueles que conhecem esse Deus nessa essência maravilhosa. Felizes são aqueles que conhecem esse Deus pelo que Ele é. Glória a Deus. E hoje nós vamos falar desses 3 últimos atributos. Nós vamos falar hoje sobre a justiça de Deus, sobre a ira e sobre a espiritualidade. Esses 3 últimos atributos que nós vamos falar hoje. Então nós vamos começar falando sobre a justiça de Deus. Deus, Ele é justo. Deus, Ele é o que, igreja? E Ele nos ensina a praticarmos justiça, a sermos pessoas praticantes de justiça. Porque eu e você, sendo nós hoje filhos de Deus, lembra que nós estávamos usando como texto base Efésios capítulo 2 e falávamos, no texto vai dizer que nós éramos filhos da ira de Deus. Éramos filhos do quê? Mas Deus, por sua graça, nos alcançou e nos deu o nome de filhos de quem? De Deus. Éramos mortos em nossos delitos, mas Deus, por sua graça, nos ressuscitou em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, nós temos nova vida. Nós temos o que em Cristo Jesus? Nós temos nova vida em Cristo Jesus. E por meio desta nova vida, eu e você podemos praticar das boas obras. Não para sermos salvos, mas praticar das boas obras, porque já somos salvos, porque Cristo Jesus nos alcançou para nós exercermos as boas obras. Porque assim, exercendo eu, exercendo você, as boas obras, o nome dele é glorificado. Glória a Deus, igreja. Sendo eu e você verdadeiros cristãos, o nome dele é glorificado. E veja então no Salmo 139 que Davi reconhece tudo isso. Davi reconhece que se ele tentar fugir da presença de Deus, Deus está com ele em qualquer lugar. Deus está com ele em o que, igreja? Em qualquer lugar. Ele chega ao ponto de dizer, se eu fizer a minha cama na sepultura, o Senhor também estará comigo lá. Então, ou seja, Deus é Deus presente em todos os lugares e está presente em todas as situações. Glória a Deus. E Deus também, igreja, está presente entre nós, praticando justiça. Praticando o quê? Justiça. E com isso, Ele nos ensina a sermos pessoas que praticam também justiça, a sermos pessoas justas em nossas atitudes. Porque somos crentes? Não, porque somos filhos de Deus. Porque crente qualquer pessoa pode ser. Agora, filho de Deus verdadeiramente poucos são. A palavra do Senhor vai dizer, muitos são chamados, mas poucos são o quê? Escolhidos. Então aí a gente vê, o caminho que conduz à perdição ele é largo, e a porta que conduz à perdição é larga, muitos vão por ela, mas o caminho que conduz a Deus, ele é o quê? Estreito, e poucos passam por ele. Então, na palavra do Senhor nós vamos ler, eu quero ler com você sobre a justiça de Deus no Salmo 37. Você já está aí no Salmo 139? Então agora vá até o Salmo aí 37, por favor. Vá até o Salmo 37. Eu quero ler com vocês os versículos 27 ao 31. Salmo 37. Veja o que diz, dos versículos 27 ao 31, olha Deus nos ensinando a praticarmos dessa justiça, porque Deus é justiça. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde o quê? Onde morar, pois o Senhor ama quem pratica a justiça, e não abandonará os seus fiéis, para sempre serão protegidos, mas a descendência dos inimigos será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria, a língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. Glória a Deus. Nunca pisará em o quê? Assim eu e você. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina. Como é praticarmos justiça. Como é sermos justos. Isso é glorioso, igreja. Primeiro, para que eu e você possamos exercer justiça. Versículo 27. Desviem-se do mal e façam o quê? O bem. Porque, igreja,
O apóstolo Paulo foi o que disse assim: o mal que eu não quero fazer está diante de mim. O mal que eu não quero fazer, o que, igreja? Está diante de mim. Nós somos pessoas que a cada dia, todos os dias, o mal está diante de nós. Como assim, pastor? As coisas acontecem para que eu e você possamos viver uma vida para desagradar a quem? A Deus. As coisas, quando acontecem dentro da nossa família, fora da nossa família, no trabalho, os aborrecimentos, as coisas que acontecem para nós agirmos de maneira que vai desagradar a quem? Mas a palavra do Senhor vai dizer: desvie-se do mal. Desvie-se do que, igreja? Isso já está mostrando que não é Deus que vai descer do céu em Jesus Cristo lá e vai pegar você pelos braços e vai falar: olha, é por aqui, não, você tem que fazer assim. Não, Ele está me ensinando. Através da prática do que Ele está me ensinando, eu vou me desviar do mal. Eu vou fazer o que, igreja? Me desviar do mal. Ele diz, versículo 27, desvie-se do mal e faça o quê? O bem. Desvie-se do mal e faça o bem, e você sempre terá onde morar, pois o Senhor ama quem pratica o quê, igreja? Quem pratica o quê? A justiça. Deus ama quem pratica a justiça. Por isso, então, aqui já não se encaixa aquele pensamento assim: ah, fulano age com má fé comigo, eu também não estou nem aí não, vou agir com má fé com ele. Agiu com má fé comigo, eu vou agir o quê? De má fé com ele. Preste bem atenção, lendo sobre o que é praticarmos a justiça, eu me lembro de uma história de um fazedor de casas. Um homem que trabalhava fazendo casas para o seu patrão. Ele trabalhava fazendo o quê, gente? Casas. E esse homem era muito elogiado, muito elogiado. Chegou poucos dias para ele sair para se aposentar, poucos dias, ele construía casas. Poucos dias antes dele se aposentar, o patrão dele falou: olha, eu tenho um último serviço para você. O último serviço, poxa, e essa pessoa quer muito que você faça essa casa para ela. Quer muito que você faça essa casa para essa pessoa, preciso que você vá. Aí ele falou: poxa vida, logo nos meus últimos dias eu vou fazer essa casa. Poxa, peraí, mas hoje eu já estava pronto para viajar, já queria sair uns dias antes. E aí, enfim, ele foi fazer a casa. E aí, os piores pregos foi o que ele usou. E aí, as piores madeiras foi a que ele usou. E aí, a pior forma de se fazer o alicerce foi o que ele fez. Ele fez tudo correndo porque ele não via a hora de sair, porque ele não via a hora de parar o trabalho. Com o término da casa, depois de tudo pronto, ele foi e entregou a chave para o patrão e falou assim: pode entregar a casa para quem quer, para a pessoa que comprou. Aí ele falou: não, mas a casa é sua, é um presente para você, por todos esses anos que você trabalhou comigo. Então, ou seja, ele sempre foi justo, fez as casas tudo direito. Na última casa que ele fez, ele foi fazer de qualquer o quê? Mas a casa era para ele. Então, igreja, a palavra do Senhor está dizendo: o mal sempre vai estar diante de mim, mas eu devo me desviar do quê? Do mal. Eu devo me desviar, porque a prática disso está em eu praticar o que está escrito na palavra de quem? De Deus. Se desvie do mal, pois o Senhor ama quem pratica o quê? A justiça, e não abandonará os seus fiéis. Aqui a gente já também compreende que Deus não abandona. Seja fiel, não se precipite, pois Deus não abandona. Nós falamos aqui no início do culto que Deus, Ele é aquele que Ele não habita no tempo meu e seu, Ele é atemporal. Seja fiel. A palavra do Senhor vai dizer, o apóstolo Pedro diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como o quê? Um dia. Deus é Deus. Seja fiel, permaneça, porque Deus ama a justiça. E se você pratica a justiça, você é amado por quem, igreja? Por Deus. Versículo 29 diz: os justos herdarão a terra e habitarão nela de vez em quando. De vez em quando, gente? Não, habitarão nela para sempre. E aí o versículo 30 diz: a boca do justo profere o quê? Sabedoria. E a sua língua fala conforme o quê? A justiça. Então, até no falar, mostra que eu e você somos filhos e filhas de quem? De Deus.
Até no nosso, o que, igreja? Falar. Deus, Ele vê se verdadeiramente somos cristãos em Cristo Jesus, de fato e de verdade. Quem compreende em nome de Jesus? Então, Ele nos proporciona situações para que nós possamos ser, porque Ele nos ensina a sermos justos, porque Ele é justiça, Ele faz justiça. Outra coisa, por isso que Deus não permite a vingança, Deus não se agrada de sermos vingativos. Deus não se agrada de nós agirmos, guardarmos a ira no nosso coração para esperarmos a melhor hora, para esperarmos o melhor momento para sermos vingativos, para se vingarmos. Eu não vou esperar a tal hora, porque tal hora ou tal dia eu vou fazer isso com fulano. Não. Deixe isso diante de quem? Diante de Deus. A palavra do Senhor vai dizer, é minha a vingança. Ou seja, é do Senhor, deixa o Senhor, coloque na mão de quem? A palavra do Senhor vai dizer, horrível coisa é cair na mão do Deus Altíssimo. Se a gente cair na mão do diabo, Deus o quê? Nos livra. Mas e na mão de Deus? Quem tira a gente? Quem está entendendo? Deu para entender direitinho? Então Deus, Ele é justiça, igreja. Deus, Ele é o quê? Ele é justo. E aí ele diz aí, a sua língua fala conforme a justiça. Seja justo no seu falar. Você viu isso, fulano? Não vi. Você fazia? Não vi, não faço. Sim, ou seja, seja justo no seu falar. O que te perguntar, responda o que te perguntar. Ô fulano, sobre isso de ciclano. Não sei, Beltrano. Não sei. Mas eu não sei. Seja justo no seu o quê? Falar. Seja justo na sua prática, porque Deus, Ele é justiça, e Ele nos ensina a agirmos o quê? Com justiça, a sermos o quê, igreja? Justos. Glória a Deus. E aí no versículo 31 ele diz, Ele traz no seu coração o quê? A lei do seu Deus. Ou seja, a pessoa que é justa, ela traz no coração a lei de Deus, que é a palavra de quem, igreja? A palavra de Deus. Tem que habitar no meu coração e no seu, porque só assim a gente vai ser justo. Porque se habitar no meu coração e no seu as nossas palavras, a gente vai agir com injustiça. A gente vai achar que uns merecem e que outros não o quê? Não merecem. A gente vai achar que uns precisam e outros não o quê? Não precisam. Mas ele está falando, seja justo. Seja justo, porque habita dentro de você a palavra de quem? De Deus. Se a palavra de Deus habita em você, então seja justo. Seja justo, porque a palavra de Deus habita em o quê? Em você. Está vendo por que a leitura bíblica é importante? Está vendo por que o ler a Bíblia é importante? Mas pastor, e só ler não, praticar também é importante. Glória a Deus. Em nome de quem? Vamos hoje é os 3 últimos atributos, vamos ao próximo atributo, ao segundo aqui da nossa lista, sobre a ira de Deus. Abram aí suas Bíblias em Salmo 4, por favor. Salmo 4, por gentileza, abram aí suas Bíblias. Salmos 4. E eu quero ler com você os versículos 4 e 8. Eu quero ler com você do Salmo 4. Deus nos ensina a odiar o pecado e a injustiça e a maldade, porque Deus ele se ira com o pecado, Deus ele se ira com a injustiça, Deus ele se ira com a maldade, e ele também permite que nós venhamos nos irar, mas a palavra do Senhor também vai dizer que ele permite eu e você se irar, mas ele não permite nós pecarmos. Não permite nós o que, igreja? Olha o que diz o texto bíblico, dos versículos 4 ao 8, diz assim, quando vocês ficarem o quê? Irados, não pequem, ao deitar-se, reflitam nisso e aquiete-se, ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem em quem? No Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Enchestes o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Glória a Deus. Então, ou seja, Deus ele é aquele que se ira.
Por isso que existe o inferno. Por isso que o inferno existe para aqueles que não creem em Cristo Jesus como seu único e suficiente o quê? Vivem suas vidas, vivem suas próprias vontades, vivem seus prazeres, não se esforçam em Cristo Jesus, não o buscam. O inferno é para estes. Porque Deus ele se ira contra o pecado, igreja. Deus ele se ira contra o quê? Contra o pecado. Às vezes as pessoas pegam partes da Bíblia onde Deus manda matar uma cidade inteira. Aí as pessoas falam assim: nossa, que Deus mau. Que Deus o quê, gente? Mau. Você como ser humano e eu como ser humano, nós, diante de uma televisão, achamos que uns merecem morrer e outros merecem o quê? Viver. E a gente julga pensando que estamos julgando certo, mas existe um justo juiz que julga sobre a reta justiça, e esse é quem? Esse é Deus. E Deus se ira contra o pecado, igreja. Por isso que eu e você não podemos viver no pecado. Por isso que eu e você a cada dia devemos pedir perdão dos nossos o quê? Pecados ao Senhor. Não vivermos no pecado, mas vivermos a prática da justiça. Glória a Deus. E diante da ira, pastor, porque se Deus permite que eu venha sentir ira, indignação, mas aonde é isso? Aonde está essa ira? Aonde está essa indignação? Para que possa você entender o que é ser irado, estar irado diante das coisas, é estar indignado, igreja. Quando eu e você podemos estar indignados, mas essa ira, ela não pode dar ocasião ao pecado, porque tem pessoas que se iram, vão lá e matam, vão lá e fazem o quê? Tem pessoas que se ira, vai lá e xinga, tem pessoas que se ira, vai lá e agride. A palavra do Senhor vai dizer que nós podemos nos irar, nós podemos ficar indignados, mas é com o quê? Com a maldade, com a injustiça, com o pecado. E entende? Com a injustiça, com o pecado, com a maldade, nós devemos ficar indignados, mas não darmos lugar à ira, porque quando ficarmos irados, olha o que a palavra do Senhor vai dizer, versículo 4 dos Salmos aí, ó. Quando vocês ficarem o quê? Irados, não pequem, não pequem. Ao deitar, reflitam nisso e aquiete. Ou seja, em outras palavras também, não leva a ira para outro dia, porque tem pessoa que ela fica irada e parece que fica para o resto do quê? Para o resto do quê, gente? E aí viram pessoas amarguradas. Você deve conhecer pessoas amarguradas, que tudo que fala, cada 10 palavras que fala, 9 palavras é reclamar, 9 palavras é falar, a vida é assim mesmo, a vida nunca está boa. Pessoas amarguradas, porque viveram acumulando ira em suas vidas, viveram acumulando as coisas em seus corações. Pessoas que, quantas são as pessoas que estão de trás das grades, porque pegaram a ira, viveram da ira e através da ira, com toda a ira que estavam sentindo, foram lá e cometeram crimes por causa dessa ira, tiraram a vida de outras pessoas. Então, ou seja, a palavra do Senhor vai dizer, quando você estiver irado, reflita sobre isso, antes de deitar, reflita sobre isso, ore sobre isso, coloque diante de quem? Diante do Senhor. Para que você possa desfrutar de poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. No versículo 8 vai dizer, em paz me deito e logo o quê? Adormeço. Mas tem gente que por causa da ira nem dorme, que por causa da ira não consegue nem o quê, gente? Nem dormir, não tem paz. Então, Deus ele é irado, mas Deus ele se ira contra a maldade, Deus ele se ira, e a ira de Deus, ela é sobre tudo aquilo que é injustiça. Então eu e você, quando ficarmos irados, que a gente fique irado contra o pecado, que a gente fique irado contra a injustiça, mas que a gente não traga ira contra o nosso próximo, ou não guarde a ira dentro dos nossos corações, porque isso vai nos fazer mal. Isso vai nos fazer o que, igreja? Quero ler de novo com você antes de nós partirmos para o próximo atributo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntaram, quem nos fará desfrutar o bem? Faz o bem resplandecer sobre nós. A luz do teu rosto
Enche o quê? O meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito, e o que, igreja? Logo adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em o que, igreja? Pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Glória a Deus, Ele é aquele que nos faz viver em segurança, porque quando eu deito, ainda que estou irado, eu reflito diante dEle, eu oro diante dEle, e Ele me dá alegria. Ele é Deus que está presente. Então, não compensa no outro dia você acordar amargurado, você acordar irado, porque você pode colocar a sua ira diante de quem? Diante do Senhor. E Ele nos permite sim, ficarmos indignados, mas é contra o pecado, contra a maldade, porque é isso que tem que preocupar os nossos corações, ao ponto de te fazer orar, ao ponto de te fazer colocar a vida dessas pessoas diante de quem, igreja? Diante de quem? Diante de Deus, para que eu tenha o meu coração alegre, para que eu tenha o meu coração o quê, gente? Alegre, para que eu tenha paz no meu coração. Glória a Deus, em nome de quem? Do Senhor Jesus. E o último atributo que nós aqui colocamos para falar nessa terceira parte, nós vamos falar sobre espiritualidade. Deus é aquela igreja que nos ensina a viver em espiritualidade, ou seja, em espírito como Ele é espírito. Viver em espírito como Deus é o quê? Como Deus é espírito. Por quê? Eu quero ler com você livro de Romanos, agora pode ir lá para Romanos, capítulo 8, por favor. Romanos, capítulo 8, abram aí suas Bíblias, livro de Romanos, capítulo 8, e aqui é o último atributo que nós vamos tratar hoje, em nome do Senhor Jesus. Romanos, o capítulo é o 8, eu quero ler com você os versículos 11 ao 17. Romanos, capítulo 8, dos versículos 11 ao versículo 17. Abram aí, por favor. Deus, Ele é Espírito, e importa que eu e você o adoremos e possamos ter uma vida espiritual com Deus, vida de comunhão com Deus, e é o que Ele nos ensina em seu atributo. Ele nos ensina, capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer sobre a vida no Espírito, né? Ele vai dizer, dos versículos 11 ao 17, diz assim: E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vocês. Porque, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito, viverão. Porque todos os que são guiados pelo que, igreja? Pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito testemunha ao nosso o quê? Espírito, que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Então, ou seja, Deus com o seu Espírito fala com o nosso o quê? Espírito, porque somos corpo, alma e o quê? Espírito. O Espírito de Deus habita em nós. Então é por meio do Espírito de Deus que nós vivemos, porque Ele habita em mim, Ele habita em você. Por isso, no início do culto, a nossa adoração é a Ele, porque Ele habita em nós. Então não somos mais escravos do nosso eu, nós não dependemos mais da nossa carne, nós vivemos e dependemos de quem? De Deus, porque é por meio do Espírito dele que habita em nós, a gente vive nova vida.
E igreja, viver uma nova vida em espírito, compete a mim e a você nos esforçarmos para viver em santidade diante de quem? Diante de Deus. Vivermos uma vida em espírito diante de quem? De Deus. Como você tem vivido sua comunhão com Deus? Como você tem vivido? Você tem andado com o seu espírito atribulado, atribulada? Ou você tem aberto o seu coração diante do Senhor para viver esta vida em espírito? Porque Ele é espírito. Lembra que Ele disse para aquela mulher no poço de Samaria? Ele disse, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em o quê? Em espírito e em o quê, igreja? E em verdade. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É a importância que Deus, por meio de sua graça, nos permite praticar. Sermos verdadeiros adoradores dele. Sermos aqueles que em espírito e em verdade possamos praticar. Olha o versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os que, igreja? Que os escravizem para novamente temerem, mas receberam espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos o quê? Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha no nosso quê? Espírito, que somos filhos de quem? De Deus. O próprio Espírito Santo testemunha dentro de mim e de você. Você é filho, filha de Deus. Glória a Deus por isso, aleluia, louvado seja Deus por isso. Ele testifica isso em nós, que somos filho dele. Então por isso, igreja, uma vida espiritual com Deus, uma vida espiritual com Deus. Pastor, e como eu vivo vida espiritual com Deus? Orando, crendo que Ele é o Senhor da sua vida, porque Ele é Espírito. Então, se Ele é Espírito, Ele está em todos os... Então você pode trabalhar para a glória de Deus, porque lá no seu trabalho Ele está. Então você pode estar dentro de casa fazendo os seus afazeres para a glória de quem? Porque lá na sua casa Ele está, porque Ele é Espírito. E Ele nos deu do Espírito dEle, glória a Deus, igreja, para nós vivermos esta vida diante de Deus, uma vida no Espírito de Deus, uma vida não satisfazendo as minhas vontades, mas fazendo a vontade de quem? De Deus. É uma vida que vocês, por isso então, venha aos cultos, sempre falo, não falte aos cultos, porque é a forma de nós nos reunirmos como igreja, é a forma de nós nos unirmos para diante do Senhor, adorarmos e sermos fortalecidos em espírito e em verdade diante daquele que é o nosso o quê? O nosso Deus. Glória a Deus, igreja. Quem entendeu em nome do Senhor Jesus? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Hoje nós aí podemos concluir os atributos comunicáveis de Deus. Eu quero ressaltar aqui com você, falamos durante todos esses domingos a respeito dos atributos de Deus. Hoje está completando o 3º domingo que nós falamos sobre os atributos comunicáveis. Falamos sobre a sabedoria, que Deus nos ensina a sermos sábios, porque Deus é sabedoria, Deus é fidelidade, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é santidade, Deus é justiça, Deus também é ira e Deus é espiritual. Glória a Deus e espiritualidade. E todos esses atributos Deus nos ensina a ter. E a respeito da ira, Ele nos ensina o que é sermos irados e o que é estarmos irados. É estarmos indignados diante das situações. A ira que produz o pecado, porque a palavra do Senhor vai dizer, irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não o que, igreja? Mas não pequeis. Então, ou seja, veio a ira, quando você deitar na cama à noite, meu caro, dobra o seu joelho ao Senhor, coloca para fora aquela ira, coloca para fora aquele sentimento ruim, que você vai se deitar em paz, que você vai ter paz. Busca ao Senhor de todo o seu coração, seja justo nas suas práticas e viva uma vida espiritual com Deus, tenha comunhão com Deus. Glória a Deus, igreja, em nome de quem? Hoje então, chegamos ao ponto de finalizarmos sobre os atributos comunicáveis de Deus. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu não tive oportunidade de acompanhar desde o início. Vai lá no nosso canal do YouTube, acompanha desde o início, está lá.
todas as partes, coloca lá para que você possa ouvir no foninho, vai fazendo as coisas, você vai ouvindo, ou coloca lá, espelha na TV, para você ir assistindo, acompanhar todas as séries sobre os atributos incomunicáveis de Deus e os atributos o quê? Comunicáveis de Deus. Glória a Deus, em nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé no seu lugar, em nome do Senhor Jesus, vamos orar ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo.